Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre a ansiedade, o estresse e a depressão e como essas três doenças estão conectadas. Para isso, nosso convidado é o Maurício Valente, ele que é fisioterapeuta e também criador da reprogramação biológica. Boa tarde, Maurício, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Patrícia, é um grande prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos começar falando então, primeiro a gente tem três situações, né? Vamos começar falando primeiro sobre a ansiedade. O que a pessoa com ansiedade ela sente, Maurício? A ansiedade é uma característica, é um tipo de comportamento mental que é causado por uma pessoa que está no medo, né? Ansiedade é um jeito bonito de você falar que a pessoa está com medo. E ela está com medo do quê? É um medo projetado do futuro. A gente fala que o ansioso, ele está sempre no futuro. Então tudo aquilo, né, essa situação que a gente está vivendo, um novo decreto, ainda o medo da pandemia, por exemplo, é um dos detalhes, né, que pode colocar a pessoa num medo do futuro, num medo de contrair a doença, de morrer, de perder um ente querido, e aí ela entra num quadro depressivo, ansioso. E a ansiedade, ela se desconta num monte de situação, né? Você pode roer unhas, você pode comer o dedo, você pode assaltar a geladeira, né? Você pode ficar mexendo pernas nesse sentido. Aí você tem as descargas, né? Mas normalmente a causa da ansiedade está no medo. E quando a gente entende essa causa, porque muitas vezes a gente vai para a parte medicamentosa. Algumas vezes, talvez interessante. Mas se você não entender a causa do teu processo de ansiedade, onde tudo começou, e às vezes essa raiz está lá na infância, Patrícia. A pessoa não sabe. Ela começou lá. Tudo que ela está tendo hoje é uma releitura do processo. Entendi. Não é a causa. E o estresse? As pessoas... Porque tá na moda, né? Tá estressado, o estresse. O estresse, como é que ele projeta na pessoa? O estresse é uma palavra interessante, né? Tudo o que acontece na tua situação, se você sai de casa, uma pombinha, sei lá, faz um cocô no seu ombro, isso é um estresse. Tudo que você passa é um estresse. Para minha avó seria sorte. Olha só. Tem as crenças, tem essas crenças. Exatamente. Então, você sai, toma um tombo, igual hoje nós recebemos essa notícia do decreto e tal. Isso tudo gera um estresse. E esse estresse gera uma emoção. E dentro da reprogramação biológica, quando a gente estava no útero da nossa mãe, cada parte do corpo fica ligada a uma emoção específica. Então, o estresse que você passa, quando ele é conectado a uma emoção específica, aí eu vou ter uma descarga sobre uma parte específica do corpo. Então, o estresse, as pessoas acham que eu estou estressado, é sinônimo de raiva. Não só. Quando você tem uma tristeza, é um estresse. Quando você sente uma frustração amorosa, é um tipo de estresse. Então, a palavra estresse é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente sentir raiva. Raiva é uma das emoções. E a depressão? Muito bem. A depressão, considerado o mal do século, né? Mal do século, está muito ligado a conflitos de território. Para a gente entender isso rapidamente, nós somos mamíferos, certo? E como todo mamífero na natureza, o território do ser humano, de todo mamífero, é uma das coisas mais importantes para ele. Quando eu sinto o meu território ameaçado, a tendência é eu entrar num quadro depressivo. Ele pode ser temporário, rápido, ou ele pode perdurar por muito tempo. Então veja, uma frustração amorosa, uma traição, uma decepção, um problema financeiro, né? Uma invasão, eu estou no meu trabalho, alguém quer tomar meu emprego, alguém está agindo de má fé comigo para pegar o meu cargo. Tudo que envolve o teu espaço ameaça a vida, como essa fase. Por isso que nós estamos num momento muito difícil, onde a gente vai ver muita depressão ainda, porque as pessoas estão muito com medo pela sua vida, pela sua saúde, pela vida do ente querido. Então isso, se eu perder alguém que eu amo, ou ameaçando a minha própria existência, eu posso entrar num conflito de território também, né? E isso levar você a um quadro depressivo. Perdas, né, levam a quadros muito depressivos. E uma coisa importante para falar, Patrícia, é que o depressivo está muito preso ao passado. O depressivo é uma pessoa que não consegue se recuperar de um trauma passado. E o ansioso está preso no futuro. E aonde a gente deveria estar, a nossa mente, que é no presente, conectada ao presente, a gente não está. A maioria das pessoas, janeiro nós tivemos o mês da saúde mental, né, o janeiro branco. Então assim, as pessoas ou estão presas a um passado depressivo, ou elas estão ansiosas por um futuro que não chegou. Medo de alguma coisa que não veio.
Então o nosso treinamento, o nosso ensinamento é para que as pessoas estejam vivendo o presente. Isso, e como que as pessoas podem fazer então para elas estarem se livrando dessas situações, Maurício? O que elas devem fazer? A primeira coisa que a pessoa precisa saber, que a gente procura orientar, é a pessoa aumentar o seu autoconhecimento, né? A gente é muito bom no que a gente faz, mas às vezes a minha área não é uma área de estudo mental. Às vezes eu sou arquiteto, às vezes eu sou advogado, então eu sei pra caramba das coisas específicas, mas eu conheço pouco sobre mim, né? Então assim, o primeiro segredo é você se autoconhecer, é você entender como o seu corpo funciona. Esse é o primeiro caso. O segundo, ao se conhecer, você vai ter uma expansão de consciência. Quando você tiver uma determinada reação, você já pode parar e pensar, falar, peraí, olha como que eu estou agindo, porque eu estudei isso, eu ampliei minha consciência, agora eu tenho conhecimento disso. Então, esse é o primeiro caminho das mudanças, é o autoconhecimento. E o segundo são as ferramentas, que dentro da reprogramação, dentro do nosso intensivão gratuito que vai ter aí segunda-feira, a gente passa ferramentas e estratégias para você que está me assistindo ficar no presente, trabalhar a sua criança interior. A gente traz muito, os depressivos, uma criança muito tirana, muito repressora da nossa infância, mas a gente não sabe. A gente cresce na idade, mas uma parte de nós fica estrangulada na infância. Então, às vezes, eu fico emburradinho, igual criança, eu fico triste, igual criança, eu choro, igual criança. Mas as pessoas não sabem disso, porque a área delas está tudo certo. A área é outra. Mas a gente precisa estar atento para que a gente possa ampliar a nossa consciência. Sobre esse evento, então, que vai acontecer na segunda-feira, fala mais pra gente. Onde que o pessoal acessa? Como é que faz, Maurício? Perfeito. A gente está promovendo justamente em homenagem a esse começo de ano da saúde mental, essa época de pandemia, agora um novo decreto, as pessoas com medo, ansiosas. Então, a gente está tentando contribuir para a vida. Então, assim, segunda-feira, às 8 da noite, nós temos um intensivão, que nada mais é que uma aula de 2h30 gratuita, será transmitida pelo YouTube, né? Tudo de alta qualidade. A gente vai falar sobre depressão, estresse e ansiedade. Para quem quiser participar, é só entrar no nosso Instagram, @reprogramação biológica oficial, @reprogramação biológica oficial. Lá na bio tem o link, você faz a sua inscrição, coloca seus dados lá e você vai receber um link a poucos minutos antes da aula, né? Algumas horas, talvez 1 hora antes da aula, que aí você vai entrar para assistir o nosso aulão de graça, pessoal, para contribuir muito com a tua vida, e a gente vai passar ferramentas, hein? Não é só ficar conversando, não. Nós vamos ensinar técnicas para você trabalhar sua depressão e sua ansiedade na sua casa. Você falando em trabalhar a depressão, trabalhar a ansiedade, muitas pessoas falam, a depressão não tem cura, depressão, a pessoa vai ser para sempre, a vida toda depressiva. É verdade? Isso é mito, Maurício? É mito, é completo mito. Isso aí você me fez lembrar, você falou de crença agora, quando eu demorei para chupar manga com leite, porque eu achei que matava. Minha avó falava que morria manga com leite. Aí um amigo meu tomou manga com leite e ficou vivo. E aí eu descobri que é super bom. Então, assim, isso é como se fosse uma crença, um nocebo, que a gente chama. Depressão tem cura. O que você precisa é entender o que está acontecendo. Muita gente me pergunta, mas depressão não é algo químico? Não é uma ausência de neurotransmissor? Sim, por exemplo, a dopamina, a serotonina. Mas aí vem uma pergunta, por que os seus neurotransmissores estão baixos? Você tem que entender o que está por trás disso. Isso é fantástico, tá? E a gente vai estar oferecendo isso para vocês gratuitamente na segunda-feira. Perfeito. Muito obrigada, Maurício. Eu que agradeço, Muito obrigada Patrícia, pelo nosso papo, conversa. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante das dicas e vão acompanhar, sim, esse aulão para a gente entender um pouquinho mais sobre a gente, ter ferramentas para a gente estar trabalhando no nosso dia a dia e viver no presente. Até uma próxima, Maurício. Muito obrigado. Obrigado a todos. Pessoal, o Vitrine Revista vai ficando por aqui. Vocês ficam agora com a programação da Band. Excelente fim de semana para todos. Se cuidem, cuidem do próximo e de quem vocês amam, tá bom? Álcool em gel, máscara, evitem aglomeração. E que Deus abençoe todo mundo, que com certeza nós vamos passar por essa. Mas precisamos ter um sentimento de empatia e um sentimento de união entre todos. Um beijo no coração de todos vocês. Até segunda-feira. Até lá!